Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de História, mais um conteúdo novo. Vai pegando aí o seu material, pega aquele marcador de texto ou lápis para você grifar partes que você considera importante para depois você dar aquela atenção maior, ok? Pega aí o seu material, o seu livro e fique bem atento na aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Brasil Império. Você vai pegar o seu livro e abrir nas páginas 208 a 210. Acompanhem comigo. O Brasil tornou-se império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Naquele período, a Europa estava dividida entre duas grandes nações, a França e a Inglaterra. Os demais países deveriam aliar-se ou a um ou a outro. Isso porque ambos eram grandes potências na época. Além disso, disputavam poder sobre colônias na América, na África e na Ásia. A Inglaterra tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial, pelo qual vinha passando. Essa revolução caracterizou-se pelo emprego da máquina a vapor, pela divisão do trabalho e pela relação de trabalho assalariado na produção industrial de bens de consumo. Tais características levaram os produtos ingleses a serem bem mais baratos e a sua produção mais rápidas que os demais. Porque existe uma diferença, né? Se você quiser produzir 1000 sapatos e botar pessoas para fazerem e máquinas para fazerem, qual vai ser a produção? Quem vai produzir mais rápido? As máquinas, né? E sem se cansar. Empenharam-se fortemente na indústria têxtil, já que a Inglaterra exportava para todo o mundo. Além disso, a Inglaterra tinha uma marinha mercante muito forte e bem armada, pois trazia o transporte de matérias-primas das colônias inglesas para a metrópole. A França tinha grande poder político, graças à Revolução Francesa, que buscava difundir ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, mais tarde conhecida como Liberté, Égalité e Fraternité. Pois o povo, após uma situação econômica insustentável, devido às dificuldades pelas quais vinham passando, destituiu o rei e decapitou o rei e a rainha, e decidiu que acataria as decisões não mais de um monarca, mas de uma assembleia de deputados que representasse os interesses do povo. Então, não era mais só um rei que decidia uma pessoa. Várias pessoas defenderiam agora os direitos do povo. Portanto, a Revolução Francesa não foi assim tão popular. Encontrou resistência na própria França. Assim, o povo estaria à frente do rei e, sob o comando de Napoleão Bonaparte, os franceses destituíram diversas monarquias europeias, conquistando seus territórios e submetendo vários povos ao poder francês. No entanto, Portugal tentou manter uma posição de neutralidade, nem para um lado nem para o outro. Tentou manter isso o quanto pôde e durante meses conseguiu por meio de relações diplomáticas, sem brigar com ninguém. Mas no dia 12 de agosto de 1807, a França e sua aliada, a Espanha, os franceses já tinham deposto o rei espanhol e avançavam para Portugal. Impuseram uma decisão a Dom João VI. Até o dia 12 de setembro de 1807, o rei deveria fechar seus portos aos navios ingleses e adotar o bloqueio continental. Assim, impediria a entrada dos produtos ingleses na Europa, bem como havia feito em outros países. Além disso, o rei deveria confiscar propriedades e prender todos os britânicos que morassem em Portugal.
O problema era que Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Como é que ele ia fechar os portos para a Inglaterra se ele dependia dela? Então, Dom João VI, ajudado pela própria Inglaterra, simulou e fingiu o fechamento dos portos aos ingleses, conseguindo adiar a decisão até o dia 20 de outubro de 1807. Mesmo assim, em novembro, um general francês, Adolphe Junot, que já havia sido embaixador da França em Lisboa, começou a invasão a Portugal. Liderava um exército de 23 mil soldados famintos, cansados, mal armados e mal treinados, mas que sob o seu comando tornou-se uma máquina de guerra contra o exército da Áustria e da Rússia. Chegaram aos arredores de Lisboa no dia 25 de novembro de 1807. Dias antes, a chuva começou e não cessava. Enquanto a família real preparava a fuga para a colônia, levando consigo 60 mil livros e manuscritos, quadros, pratarias, objetos de artes, móveis rebuscados e arquivos. No dia do embarque, inúmeros cortesãos brigavam para obter permissão para embarcar. Enquanto isso, o povo de Lisboa assistia a tudo, percebendo que estava sendo abandonado por seu monarca. A partida aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ainda sob o tempo chuvoso, mas só no dia 29 de novembro de 1807, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo mudou, trazendo ventos que empurraram a esquadra real sob a proteção da Inglaterra para o seu destino, o Brasil. Nesse momento, Junot, que estava com todos aqueles soldados, mesmo cansados, comandado por ele, estavam com sangue nos olhos, todos, que estavam com Junot, tomaram a Torre de Belém em Lisboa e bombardeavam os navios em fuga, mas só atingiu um deles e caiu em desgraça para Napoleão, pois não conseguiu depor o rei de Portugal e tomar o trono português. A proteção inglesa custou à família real o compromisso de manter os portos brasileiros abertos aos navios ingleses, ou seja, eu protegi vocês, eu tirei vocês daquela confusão, agora vocês vão ter que deixar os portos brasileiros abertos para a Inglaterra, certo? Por meio do qual seus produtos poderiam ser comercializados e levados por toda a América do Sul. O poder de Napoleão permaneceu na Europa até o ano de 1815. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Você vai pegar o seu livro e agora abrir nas páginas 212 a 214. Após 13 anos de permanência na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, parte de volta para Portugal devido às circunstâncias da Revolução do Porto em 1820 e à disputa interna na família real e na corte. Foram esses fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal contra a própria vontade, contra gosto. Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e de Dona Maria I. O primeiro filho do casal, o príncipe Dom José, irmão mais velho de Dom João, morreu devido à varíola. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de embolia cerebral, Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão. Então, 6 anos após a morte do marido, Dona Maria I enlouqueceu e apenas 7 anos depois é que foi declarada incurável, vindo a falecer pouco tempo depois. Foi quando Dom João tornou-se rei, mas não havia sido criado para isso. Além da morte de Dona Maria I,
Dom João teve que voltar a Portugal porque, a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e a forma de governo com representantes eleitos, a Assembleia de Deputados, que defenderiam os interesses do povo, estourou a Revolução Liberal em 1820, que começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias portuguesas, convocando eleições para esses deputados que formariam a Assembleia Constituinte. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa, escreveram uma Constituição para o país e exigiram o retorno e a presença de Dom João para que jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, que fora elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a família real chegou, deixou como regente seu filho mais velho, Dom Pedro I. Esse interesse ficou bastante claro quando disse ao filho: se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Quando se reconvocaram as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil e dividia-o em providências autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pelas Cortes, que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada da família real, assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nela. Ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes: voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Enfim, era a declaração de retrocesso para o Brasil, visto que não interessava à elite brasileira nem aos comerciantes ingleses a volta do Brasil à condição de simples colônia. Ambos perderiam economicamente. Mesmo assim, Dom Pedro as cumpria se não fosse uma carta poderosa escrita. Dom Pedro as cumpriria se não fosse escrita por José Bonifácio e assinada por toda a Junta Provincial de São Paulo, na qual insurgia que o príncipe fosse contra as decisões das cortes e se mantivesse no país. Essa carta simplesmente mudou a história do Brasil. Dom Pedro comoveu-se com o texto e, depois do abaixo-assinado, com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Depois disso, tropas portuguesas tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas, apoiado pela população e por tropas leais, o príncipe resistiu. Em seguida, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira e liderada justamente por José Bonifácio para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, essa notícia logo chegou a Portugal e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro e em setembro chegaram cartas de Lisboa com as absurdas e despropositadas decisões da corte.
Imediatamente, a esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e as enviou para ele, que estava em São Paulo resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro após 5 dias de cavalgadas e foi saudado como herói pelo povo. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Em seguida, foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo. Essa imagem aí, né, pessoal, é muito famosa, todo mundo conhece, que é quando, né, Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, levantou a espada e declarou a independência do Brasil. Vendo todo esse nosso conteúdo, né, nós lemos aqui, aprendemos um pouco sobre a história do Brasil, nós vamos agora para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro na página 211, mais a página 215 e 216. Vocês vão pegando o livro para a gente poder fazer a nossa atividade. Vamos lá, pessoal, página 211. Escreva a resposta de cada uma das perguntas. A. Por que o Brasil Colônia tornou-se o Brasil Império? B. Naquele período, como a Europa estava dividida? C. O que acontecia com os demais países? D. Que poder tinha a Inglaterra? E. Que poder tinha a França? Só você pesquisar, né, no nosso conteúdo aí referente ao Brasil Império, certo? Agora, nós vamos para a página 215, referente agora ao nosso conteúdo da independência do Brasil. Página 215 diz assim, primeira questão. Acompanhe comigo. Escreva sua opinião sobre uma das consequências da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. 2. Leia o que Dom João disse e Dom Pedro em sua partida e descreva qual era o interesse do monarca. A frase é: se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Então, você vai descrever qual era o interesse, certo? Terceira questão. Quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa? Você vai escrever quais foram as mudanças dessa proposta. Página 216. Responda as perguntas abaixo. Qual foi o objetivo das Cortes Portuguesas com essa emenda? B. O que impediu Dom Pedro de cumprir as propostas das cortes? C. O que dizia essa carta? D. Qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler essa carta? E o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Então, pronto, pessoal, está aí a nossa atividade. Não deixem de responder, porque, como a tia sempre fala, é nas atividades que a gente pratica, que a gente treina aquilo que a gente aprendeu. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tenham compreendido tudo. Até a próxima aula e tchau, tchau!